Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Nolli, nós estamos numa aula de geografia e nós vamos ver hoje os vulcões e os terremotos. Vamos lá! Começaremos analisando os vulcões, como eles são formados e as suas principais características. No esquema que estamos observando aqui, há o processo de formação de um vulcão. Veja, o vulcão é formado, então, a partir do material magmático. Para existir um vulcão, nós temos que ter, então, uma área de encontro de placas tectônicas. Nesse momento, o Brasil, nosso país, está livre de atividades vulcânicas, porque nós nos encontramos numa área longe do encontro de placas. Por que isso? Porque é importante haver um encontro de placas tectônicas para que haja um vulcão. Porque nesses locais nós temos aqueles movimentos já estudados, movimentos divergentes, convergentes, principalmente. Nessas áreas há uma fenda, há uma abertura que possibilita o escape dessa lava. Na verdade, o nome correto é magma, né? Vamos fazer esse diferencial aqui. No interior da Terra, dentro do manto terrestre, nós chamamos de todo esse material de magma. Ao ser expelido, nós chamamos de lava. Então veja, todo esse magma presente no interior da Terra vai escapar pelas fendas que existem nesses pontos de encontros tectônicos e ali nós vamos ter o surgimento de vulcões. Um dia desse na TV, o programa estava falando sobre um vulcão debaixo da água, como se fosse uma imensa novidade. Eu até vi a propaganda e pensei a respeito. Mas no fim da história, a maior parte dos vulcões estão mesmo debaixo d'água. Porque é ali, nesses pontos no fundo dos oceanos, que nós temos imensas placas tectônicas se encontrando. Elas se encontram também em áreas continentais, mas a imensa maioria está debaixo d'água. Então a atividade vulcânica no fundo dos oceanos é algo absurdamente normal. Acompanhe o esquema aí para ficar mais claro o funcionamento. Funcionamento não, né? O surgimento de um vulcão. Agora, nesta imagem nós estamos vendo a estrutura de um vulcão. Vejam, na parte mais inferior, a câmara magmática. Nós estamos vendo ali onde se encontra a câmara magmática, dá para ver as camadas ali da rocha. Nós estamos falando então dessa camada chamada litosfera e sabemos que abaixo da litosfera existe o manto terrestre, de onde provém todo esse magma. Nós temos essa parte interna do vulcão, chamado chaminé. O que nós observamos do vulcão muitas vezes é somente isso mesmo, né? O cone e a cratera, que é essa parte visível do vulcão. E nessa imagem, além da câmara magmática, da chaminé, por onde sobe a lava, nós estamos vendo o cone, a cratera e as nuvens de cinzas e gases. Um vulcão em erupção, ou um vulcão que está expelindo o material do interior da Terra e não libera somente a lava. Ele libera também uma porção de nuvem de cinzas e muitos gases, os gases presentes no interior da Terra. Nesse caso aqui, esse vulcão nós estamos observando até mesmo uma chaminé secundária. A lava sobe pela chaminé principal, por esse caminho, por esse duto, e algumas rachaduras que há no cone vulcânico fazem com que a lava penetre nessas rachaduras. Logo que a atividade vulcânica para, essas chaminés são solidificadas, cimentadas, porque esse magma vai endurecer e voltar a ser rocha. Então essa é a estrutura simples de um vulcão. Agora nós iremos analisar os terremotos. Lembrando que terremoto, nós temos que compreender isso, são fenômenos naturais. O terremoto nada mais é que um forte tremor de terra. Forte, a palavra forte nem é bem aplicada aqui. Vamos dizer que o terremoto é um tremor de terra que vai ser resultado de diversos fatores. Por exemplo, o que provocam terremotos?
Grandes terremotos, movimentos das placas tectônicas, por exemplo. Haver falhas na rocha, na litosfera, também pode provocar terremotos, porque nessas falhas, nessas fendas, vai haver liberação da pressão acumulada sobre a placa. Os terremotos também podem ser provocados por gases do interior da Terra entrando nessas fendas. Então, um terremoto nada mais é que um fenômeno natural caracterizado por diversos fatores, como movimentos tectônicos, falhas geológicas e também por atividades vulcânicas. Os terremotos acontecem na parte interna da Terra e a sua destruição é sentida aqui na parte superior da placa. Para ficar bem explicadinho, o ponto de origem de um terremoto nós chamamos de hipocentro. O ponto na superfície terrestre em que o terremoto é sentido com maior intensidade é chamado de epicentro. E toda a força liberada por esses terremotos, nós vamos chamar essas ondas que se espalham de destruição de ondas sísmicas. Então os terremotos também são chamados de abalos sísmicos, ok? Do mesmo modo que vulcões no fundo dos mares, dos oceanos, são muito comuns, da mesma forma é muito comum terremoto acontecer no fundo dos mares. Porque nós vimos que no fundo dos mares há grandes fendas, há grandes falhas tectônicas, há encontros de placas. Então uma questão interessante para se analisar. Um fenômeno chamado tsunami, que nós conhecemos por ser uma onda gigante, inclusive tsunami significa isso, né? Um termo japonês para onda gigante. O tsunami é um evento de grandes proporções, natural, que se caracteriza por uma onda gigante destruidora avançando sobre os continentes. Mas o mecanismo que provoca essa onda, o que faz com que aconteça um tsunami, é um terremoto submarino, um maremoto. A estrutura do terremoto é muito simples e com essas imagens a gente percebe. Nós vamos ter um epicentro do tremor em uma área submarina. As 3 imagens que eu selecionei mostram isso. Mostram um local de encontro de placas tectônicas, aonde ocorre um tremor, e esse tremor tem seu epicentro no fundo do mar. A movimentação repentina dessa placa vai deslocar uma grande quantidade de água, e essa água deslocada vai ser enviada, empurrada em direção ao continente. Nessa imagem maior, inclusive, nós podemos ver um recuo que o mar dá antes da onda gigante vir. Então, para resumir aqui, 6º ano, um tsunami é um fenômeno natural caracterizado por uma onda gigante provocada por um terremoto que ocorre no fundo dos oceanos. Ok? Um maremoto é o motor de propulsão dessa onda gigante. Agora nós estamos vendo 2 gráficos que apresentam os maiores terremotos do mundo em relação ao número de mortos. Na verdade, uma das imagens mostra isso, a outra apresenta a escala Richter. Vejam só, criada pelo físico norte-americano Charles Richter em 1935, essa escala mede os efeitos de um terremoto de acordo com a energia liberada. Vejam, os terremotos que têm menos que 3 graus na escala Richter, eles são considerados terremotos fraquíssimos. Os terremotos considerados leves são aqueles que apresentam de 3 a 3,4 graus na escala Richter. O terremoto moderado é aquele que está entre 4 e 4,4 graus. Em Araxá, Minas Gerais, há 2 anos atrás, nós tivemos um registro de um terremoto próximo a 4 graus na escala Richter. Ele foi sentido no centro da cidade, a galera de Araxá deve se recordar, e é algo normal. Terremotos de até 4 graus, considerados moderados, acontecem no Brasil. Muitas vezes a gente aprende que o Brasil está livre de terremotos por estar localizado numa área tranquila de uma placa tectônica, ou seja,
está localizado longe do encontro de placas tectônicas. Com certeza está localizado no centro da placa sul-americana, nos garante uma certa estabilidade. Uma coisa é certa, não vai haver vulcões no Brasil por conta dessa localização. Porém, terremotos nós não estamos livres. Nenhum lugar no mundo está livre de terremotos. Além de movimentos tectônicos, terremotos podem ser provocados por gases no interior da Terra, por desmoronamento de cavernas subterrâneas ou por acomodação de grandes massas do solo, por exemplo. No caso do nosso terremoto aqui de Araxá, foi o reflexo de um grande tremor que aconteceu lá no encontro da placa de Nazca com a Sul-Americana, lá na Cordilheira dos Andes, e nós sentimos somente um reflexo dele. Agora vejam, os terremotos fortes são aqueles registrados entre 4.9 e 5.4. Os destrutivos são aqueles que chegam a 6,5 graus na escala Richter, e aqueles tremores que são superiores a 8 graus são destruidores num nível catastrófico, ok? Inclusive, eles são chamados disso mesmo, são os terremotos catastróficos. Na parte de baixo desse gráfico, nós temos, por exemplo, o terremoto no Chile. Localizem, por favor, em 1960. A energia liberada por esse terremoto foi de 32 bilhões de toneladas. A magnitude, o mais poderoso de todos. E aí a gente finaliza com uma análise importante. A análise é: esse terremoto no Chile, de 9 graus na escala Richter, não aparece no nosso gráfico de terremotos mais mortais de todos. Então veja, uma pequena questão para se pensar. Os terremotos são fenômenos naturais e alguns terremotos, como o do Chile, gigantesco, maior já registrado, por exemplo, os terremotos próximos a 9, esses gigantes, eles muitas vezes não são os que mais mataram. Em alguns casos, por exemplo, o terremoto de 1935 no Paquistão, ele foi um terremoto de 7,5 graus, mas ele matou 30 mil pessoas. O terremoto, por exemplo, mais fraco ainda, lá na Itália, de 7,2 graus, ele matou 70 mil pessoas. Então nós temos que pensar o seguinte: os terremotos, até mesmo um terremoto forte, pode matar milhares de pessoas. Uma das questões a se levar em consideração é aonde esse terremoto aconteceu, qual é a estrutura do lugar, qual é a ocupação desse lugar. Então, um terremoto no Paquistão, uma região super urbanizada, com uma população muito numerosa, um terremoto de 7 graus, que é considerado um terremoto destrutivo, pode causar uma destruição de milhares de mortos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitos grandes terremotos que aconteceram e foram registrados não tiveram um grande impacto em vidas humanas, porque eles aconteceram no fundo do mar ou em áreas pouco habitadas. Então não basta analisar um terremoto só pensando na sua força liberada. O mais importante é analisar o local onde ele aconteceu, a estrutura desse país, o quanto esse país está preparado para lidar com um evento dessa magnitude. Ok? Galera, um abraço para vocês. Até a próxima.